pensou se Jesus Cristo voltasse à vida através de um coach japonês que dissesse que todos os problemas do mundo fossem resolvidos se você sorrisse mais e que o Japão bombardeasse a China e a Coreia? Você deve achar que eu sou louco, mas eu estou falando de uma seita japonesa real, a Rap Science. Uma seita religiosa que, apesar do nome bonitinho, o verdadeiro objetivo dela é voltar a militarizar o Japão e assim ele se tornar um líder bélico da Ásia, dominando principalmente a China e a Coreia do Sul. E eles vão fazer isso através do seu principal soft power: livros de autoajuda, animes, filmes e grupos idols. Essa história é tão doida que parece ter saído de algum mangá ou filme muito doido, não é mesmo? Só que, infelizmente, essa é a mais pura vida real. Só que é uma história tão absurda que ela também virou ficção nesse excelentíssimo mangá de terror psicológico que saiu aqui pela Comic Zone. E se você quiser saber mais, segue a gente após essa vinheta. Rap Science, ou Kofuku no Kagaku, é uma seita fundada em 1986 por Ryuho Okawa e é uma mistura muito louca de diversas religiões e principalmente de livros de autoajuda. O básico dessa religião é que você deve sorrir sempre, por mais difícil que seja. Sorrir e dar gargalhada vão mexer com as energias cósmicas quânticas do universo e isso vai te proporcionar uma vida melhor. Como numa das primeiras peças publicidades da seita mostra, a coisa funcionaria mais ou menos assim. A sua filha sorriria para você antes de você ir para o trabalho, aí você vai para o trabalho mais motivado e acaba sendo mais simpático com os seus colegas e com clientes. Graças a isso, você acaba trabalhando melhor, consegue trazer sempre melhores resultados para a empresa, você é promovido e com isso você acaba trazendo uma vida melhor para sua família. Mas como você acabou sendo um funcionário melhor para aquela empresa também prosperou mais, e por ela ter prosperado mais, o Japão também prosperou mais, e assim toda a nação japonesa ganhou apenas porque sua filha sorriu e você resolveu sorrir de volta para o mundo. Sim, isso tudo vai acontecer só porque você começou a fingir que é feliz. E não mais fingir que a vida é dura, nem que você pega 2 horas de trem lotado todo dia, nem que o seu patrão caga na sua cabeça, nem que os seus clientes te tratam super mal, e nem que a falta de sono e o estresse tem feito você broxar com a sua esposa todos os dias. Mas a coisa não é tão básica assim. Poucas pessoas queriam num papo tão fraco desses. Mas a verdade é que muitas pessoas que se sentem sozinhas acabam procurando instituições religiosas para conseguir socializar, ter com quem conversar, ter um grupo social e ter algum lugar de pertencimento nesse mundo. Então, aqui no Brasil, igrejas que têm música, festas e um monte de forma de socializar acaba trazendo aquela dopamina e lugar de pertencimento que talvez você não esteja encontrando após não conseguir mais manter contato com aqueles seus amigos de infância
pois trabalha 12 horas por dia e porque se mudou para um bairro distante após se casar. E o mais próximo que você tem de amigo é aquele cunhado folgado que sempre vai na sua casa tomar a tua cerveja. Então, uma instituição religiosa do qual todos estão dispostos a sorrir facilmente e gerar situações envolventes acaba sempre sendo muito atrativo para visitantes que se sentem sozinhos terem algum lugar de pertencimento, acolhimento e, por que não, de diversão. E a Happy Science traz isso nos seus preceitos, sem precisar forçar coisas mundanas, que as igrejas aqui no Brasil costumam fingir que as negam. Até aí, a coisa ficaria até tranquila, sendo um enorme grupo de autoajuda, por mais que eu não ache que se deva tratar dos problemas da vida forçando uma gargalhada. O primeiro grande problema dessa seita é o seu chefe, Ryuho Okawa, que se intitula a reencarnação do El-Cantare, um deus que tem um nome misturando espanhol e italiano, mas que na verdade é um antigo deus de Vênus que veio para a Terra nos guiar e que sempre reencarna num forte líder espiritual da sua época. El-Cantare já foi Odin, Hermes, Buda, Thomas Edison e o presidente da Toyota? Sim, essa religião também considera que bilionários são espécies de deuses vivos na Terra. E como o Ryuho Okawa faleceu em 2023, acredito que o espírito do El-Cantare passou para o corpo do Elon Musk e por isso ele acabou se tornando um trilionário. A seita e os seus membros, na verdade, acabam parecendo um grande fandom raivoso de alguma empresa que produz cultura pop. Digo isso porque tudo começou com um livro do Ryuho Okawa, As Leis do Sol, que dentro da própria seita não tem o poder de livro sagrado, como seria, por exemplo, a Bíblia dentro do cristianismo, mas é sim um livro importante e que contém os principais preceitos daquela religião. Só que ele não é considerado um livro base e imutável daquela religião, porque o próprio Ryuho Okawa escreveu mais de 2.000 livros ao longo da vida. E não, ele não escreveu a maioria desses livros. Eles todos são transcrições de seus cultos. E ele também detém o recorde mundial de autor que mais publicou livros durante um ano, escrevendo 52 livros, um para cada semana do ano. Claro, na época não tinha chat GPT, o que ele fez foi pegar um monte de culto e aula que ele já tinha dado, transcrever tudo e lançar um a cada semana do mês naquele fatídico ano. E claro, todos esses livros são best-sellers, pois os membros da seita são coagidos a comprar todos eles. Algo muito criticado dentro dessa religião, que é amplamente conhecido e que, obviamente, eles negam veementemente, é o forte esquema de pirâmide dentro da mesma. Os membros têm uma espécie de casta interna dentro da seita, e para você ascender a elas, você deve convidar mais e mais pessoas, ou então pagar mais e mais dízimos e colecionar todos os cacarecos que a seita oferece. Então, se você tem o action figure numerado do El-Cantare e todos os Blu-rays de todos os animes e filmes que a seita lançou até
até hoje, então sim, você é alguém de prestígio lá dentro. Animes da seita? Sim, ela produz filmes e animes, que inclusive você encontra dublado aqui no YouTube. Por favor, não pule esse vídeo. Eu tenho um filho com necessidades especiais e preciso da sua ajuda para criá-lo. Você nos ajudará comprando qualquer coisa no nosso link da Amazon, seja um gibizinho, um Funko Pop ou até mesmo uma geladeira. Também cogite ser um membro aqui do canal. Você terá um vídeo exclusivo todo mês, inclusive todos os do ano passado. Então, por favor, nos ajude. Mas voltando a Rap Science, ela aposta tanto na cultura pop que, além de filmes, animes e grupos idols, eles também recrutam famosos, como a modelo e atriz Fumika Shimizu, que conseguiu certa fama após fazer o principal papel feminino em Kamen Rider Force. Após a atuação na série, ela conseguiu rapidamente diversos outros papéis, sendo talvez o de maior destaque o do filme Tokyo Ghoul, e ela já estava praticamente com a sua carreira de atriz e modelo estabilizada. Porém, ela cresceu dentro da Rap Science, e o pessoal lá da seita acabou pedindo para que ela abandonasse essa carreira mais mundana e que atuasse apenas dentro dos filmes da religião, pois isso iria atrair novos membros. Ela é uma espécie de Jim Caviezel japonês, um ator que já foi muito famoso num determinado nicho, mas que hoje só é chamado para fazer filme de lavagem de dinheiro de alguma seita maluca de extrema-direita. Extrema-direita? Sim, apesar do nome ciência, a última coisa que a Rap Science tem é ciência de fato. Tanto que na época da Covid, eles também proibiam que você tomasse vacina. Se você quiser ficar imune, é só comprar alguns feijõezinhos mágicos do El Cantare. Mas o que os torna de extrema-direita é que, apesar de se auto-intitular uma religião que prega a felicidade, eles continuamente têm um discurso anti-imigrante, principalmente anti-China e Coreia do Sul, alegando, como sempre, que o Japão não cometeu os crimes de guerra, que, como disse nesse vídeo daqui, infelizmente é bastante comum e difundido no Japão. A Rap Science também fundou seu próprio partido chamado Partido da Realização da Felicidade, que consegue eleger um monte de maluco para cargos equivalentes a deputados e vereadores aqui no Brasil. Eles também tentaram eleger a esposa de Ryuho Okawa, a Kyoko Kimura, reencarnação da deusa Afrodite segundo a crença, e que, em todo o discurso, dizia que assim que chegasse à presidência, bombardearia as Coreias e a China. Porém, em 2012, ela se divorciou do marido e foi demonizada. E um dos 5 filhos do casal, que cresceu com a seita, hoje vive de debochar da religião que o pai fundou e chamar os seus membros de malucos. Quem diria que até o Deus Supremo tem problemas familiares dentro de casa, hein? Agora me diz tu, que problema seria se, por exemplo, alguma igreja aqui no Brasil tivesse canal de TV, banco, partido político e conseguisse, por exemplo, até eleger um dos seus membros como governador de São Paulo? Ainda bem que isso jamais aconteceria, não é mesmo?
O filme Shin Kamen Rider de Hideaki Anno atualiza o inimigo fascista da obra original de Shotaro Shinomori, que lá em 1971 representava os antigos aliados dos nazistas, que estavam voltando ao governo, e agora os representa como membros de uma seita da felicidade. O importante é ser feliz, mesmo que o que te traga felicidade seja fazer massacres. O filho que cresceu nessa seita e viu que tudo que esteve envolvido até então não passava de uma maluquice, também é representado aqui no papel de Ruriko Midorikawa. E, apesar de aqui no canal ter vídeo sobre o filme, essa parte da seita foi o Ilha Kaiju quem abordou em seu vídeo. Então, confira um vídeo dele para saber mais relações do filme e da seita Rap Science. Diversas obras atualmente criticam essa seita maluca. O próprio Mob Psycho já fazia isso. O Covinhas, por exemplo, seria o El Cantare. E o anime Kaminaki Sekai no Kami-sama Katsudou também brinca com esse filho rebelde do Deus Supremo dos Coaches. E eu tenho uma fortíssima suspeita que os personagens de Tokusatsu, Go On Yellow e Ultraman Trigger sejam acenos a Rap Science, pois eles têm como bordão Smile, Smile, e eles sempre têm um discurso muito positivista que você deve sorrir, não importa a situação, e que isso vai acabar trazendo situações melhores para toda a humanidade, toda a nação. Eu tenho fortes suspeitas disso, só não tenho como provar. Mas toda essa introdução, além de apresentar Rap Science para vocês, vai servir principalmente de base para eu falar do mangá Smile, que saiu aqui pela Comic Zone. Para mim, a melhor obra que trata sobre esse assunto. O mangá se trata de um thriller policial que, obviamente, está abordando a Rap Science, só que com outro nome, aqui chamado de Sociedade do Coração Sorridente. Aqui acompanhamos Yushi Kamomi, um repórter de revista que tem dificuldade de sorrir e de encontrar novos furos de reportagem interessante. Por estar sempre para baixo e com cara de poucos amigos, dificilmente ele tem conseguido fazer as pessoas soltarem informações como antes e parece estar a um passo de ser mandado embora. Um dia ele é visitado por senhorinhas que o convidam para a Sociedade do Coração Sorridente. E só de ouvir que ele deveria voltar a sorrir, o faz se sentir muito desconfortável. Porém, ao olhar o folheto, ele vê a sua antiga esposa e resolve se meter naquela seita para poder localizá-la. Lá dentro, ele encontra todos os problemas que já falei, pagamentos de altos dízimos para subir de castas, pagar por encontros de membros da alta cúpula e forçar muito a risada. Ainda existe diversos ritos de passagem que colocam a pessoa no limite físico e mental, o que faz muitos acreditarem que realmente tiveram uma experiência espiritual, e não que alucinaram por conta de fome, cansaço e sono. Anos atrás, Yushi era um repórter importante dentro da revista. Muitas vezes trazia informações quentes de crimes por conta dos seus contatos na polícia e também porque forjava muitas provas. Um dia, houve o aparecimento de um corpo desmembrado dentro do rio. E apesar disso ser mais comum do que segunda-feira no Rio de Janeiro, no Japão isso é algo que realmente vira notícia por semanas.
Ele mergulhou nesse caso como o workaholic que era, e por dar atenção demais ao trabalho, acabou se descuidando por um momento esse o suficiente para sua filha pequena acabar atravessando a rua sem que ele visse e que ela acabasse sendo atropelada. Por conta disso, ele entrou em depressão e acabou sendo deixado pela sua esposa, que não conseguia mais viver naquela situação. Nesse momento de desespero, ela acabou entrando para a seita. E Uchi acaba percebendo que está sendo observado dentro da igreja por sua orientadora de hierarquia superior. Ele é levado para o importante rito de ascensão da seita, da qual ele vê uma das senhorinhas que o convidou ser assassinada e a cena ser aplaudida por todos os membros. Antes que resolva largar tudo, Yushi é abordado por sua orientadora. Ela, na verdade, é quem acabou convidando a esposa de Yushi a participar dos cultos. O problema é que ela mesmo desacreditou da seita vários anos atrás, pois o seu marido era a pessoa que foi esquartejada na ocasião que o Yushi acabou perdendo sua filha. O homem acabou sendo assassinado pela seita, pois era casado com uma membro e ele mesmo não fazia parte da religião. Então agora, o antigo repórter charlatão Yushi Kamomi e sua improvável parceira infiltrada deverão investigar essa seita, tentar desmascarar ela para o mundo e ainda resgatar a ex-esposa do nosso protagonista dessa lavagem cerebral. O mangá é um interessantíssimo suspense psicológico, brincando com a óbvia vida real e coloca os personagens em situações tensas e que parecem impossíveis de escapar. E o mangá sempre brinca fazendo cenas assustadoras com risadas distorcidas, trazendo quadros sempre bem interessantes e diferentes. Para mim, Smile é um dos mangás mais interessantes que acabaram saindo aqui no Brasil esse ano. E eu achei muito acertado a Comic Zone lançar nesse formato 2 em 1, já que eu acho que a coisa realmente começa a pegar fogo e você não consegue mais parar de ler após a metade desse volume. Aí tu já fica super no hype para ler logo em sequência o segundo volume, que infelizmente quando eu lancei esse vídeo aqui provavelmente já deve ter saído e vocês não vão conseguir comprar na pré-venda com desconto. Mas esses mangás da Comic Zone na Amazon estão sempre em promoção. Quando eu gravei esse vídeo daqui, eu dei uma olhadinha antes. E lá no site da própria editora, esse primeiro volume ainda estava com 30% e o segundo também. Então, acredito que quando eu lancei esse vídeo aqui, provavelmente entre sexta e segunda-feira, eles ainda estejam em promoção lá no site da editora. Se você for comprar no site da editora, tudo bem, mais grana para eles, bom para eles, assim, que continuam trazendo sempre quadrinhos interessantes. Mas se por acaso você for comprar depois ou prefere comprar na Amazon, não deixa de comprar no nosso link, porque isso ajuda demais. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever. Mandem esse vídeo para 5 amigos, não é esquema de pirâmide. E seja um membro dizimista aqui desse canal da felicidade por apenas R$ 7,99, que você já tem vídeos exclusivos lá. E talvez eu transcreva todos eles como livros para vocês terem que comprar e me trazer mais dinheiro. Bom, fica a recomendação aqui dos vídeos nos cards e na tela final, como o vídeo sobre Shin Kamen Rider, o sobre a negação dos crimes de guerra, e não deixa de conferir depois lá o vídeo do Ilha Kaiju sobre Shin Kamen Rider. E vejam esse filme também, porque
Ele e o Mob Psycho são as melhores obras depois dessa daqui sobre o assunto.